Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva. Nós vamos iniciar agora mais um episódio do podcast Homens de Sucesso. E eu estou tendo o prazer de receber meu grande amigo, Leandro Portela, referência em musculação, em treino físico assistido. E hoje nós vamos discutir, né, Leandro? Com certeza. Tudo sobre performance, testosterona, motivação. Enfim, nós vamos falar de sucesso aplicado, que é a performance, né? Prazer, Cara, mais uma vez. Primeiro, a honra é toda minha. Você é um grande amigo, um grande parceiro. Eu sempre falo isso e eu não vou deixar de falar nunca. Eu tenho uma gratidão eterna pelo que você fez pelo meu pai, porque eu acho que médico é muito mais do que técnica, tem que ter um ser humano e você é um grande ser humano. E eu quero deixar registrado aqui a gratidão eterna que eu tenho pela cirurgia de câncer de próstata que você fez pro meu pai. Não tem preço. E eu, sempre que eu posso, eu deixo isso registrado. Vamos falar sobre o que importa na vida do homem, Isso. que é performance, testosterona, massa muscular. Um homem sem massa muscular é um homem sem virilidade. Isso. E o que a gente vê hoje são pessoas com mais longevidade, porém com menos qualidade. Exatamente. Você viver mais e gerar dependência, eu não sei se vale a pena. Com certeza. Então, o meu objetivo hoje, até como personal e também como colunista da CBN, eu falo muito isso na coluna que eu tenho na CBN, a importância da musculação para uma velhice independente, uma velhice de qualidade, com força e que você consiga aproveitar essa longevidade. Com certeza. Porque não faz sentido você ter longevidade e ter uma vida que não é legal, que você está doido. Limitado, né, Leandro? Limitado, justamente. E que você acaba se tornando um estorvo na vida dos outros. Com certeza. Ao invés das pessoas estarem felizes de você estar vivendo mais, você se torna uma pessoa Um peso. Um empurra para o outro, um filho empurra para o outro, porque tipo, você mais gera problema do que felicidade. Exatamente. Leandro, eu vou te falar, isso aí eu vejo no consultório, viu? Eu imagino. São pessoas que depositaram todas as suas energias durante a vida, muitas vezes em acumular capital, entendeu? Em realmente priorizar, muitas vezes, a empresa, o negócio, o trabalho, e esqueceram do principal, que é a saúde. Alguns acordam, a gente sabe isso que a gente discute, né, nos nossos treinos, há tempo de reverter esse processo, que é o aceleramento do envelhecimento, que é exatamente o que você falou. É aquele indivíduo que praticamente não tem massa muscular, é aquele indivíduo que realmente começa a perder osso, ele começa a ter limitações para fazer pequenas tarefas do dia a dia, que a tendência com o envelhecimento é piorar. Sim. Entendeu? Mas, meu amigo, antes disso aí, eu queria que você destacasse, mas, na verdade, falasse um pouco da sua história, porque não é à toa que eu tenho você como referência nessa área de musculação, de treino físico assistido, e é por isso que a gente tem não só uma grande parceria profissional, como eu sou seu aluno, mas hoje o Leandro Portela é uma marca, entendeu? E eu gostaria que você falasse, desde o início da sua trajetória até hoje, com a sua profissão consolidada, sendo uma referência não só aqui em Manaus, mas de repente no Brasil inteiro. Cara, primeiro, eu sou desde criança um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pela atividade física. Isso veio de criança, por isso que eu falo geralmente para os pais, incentive seus filhos a fazer esporte. O estudo é importante, mas você ter uma atividade física desde criança te ajuda lá na frente. Com certeza. E eu fui atleta de natação, eu fui atleta de polo aquático, eu treinei jiu-jitsu, não fui para um nível competitivo, mas era um esporte que eu gostava bastante também. Então eu sempre fiz esporte e comecei a treinar com 16 anos. A musculação entrou cedo na minha vida e eu me apaixonei por esse meio. Quando eu comecei a gostar de musculação, professor de musculação era uma subclasse profissional. E aí eu fui fazer engenharia, não gostei, fiz economia na antiga UA, e aí eu comecei na musculação como uma brincadeira, pô. Eu treinava há muito tempo, o professor da musculação falou assim, cara, eu vou viajar, você pode me substituir? Eu dou aula aqui tal dia, de tal hora, vou passar 2 semanas fora. Eu fiquei de professor substituto. E começou dessa forma. Olha só. Meu pai
querendo o melhor para mim, falou, isso não é vida, isso não dá futuro. E eu demorei um tempo para entender que, bicho, fazer o que ama Não é tem erro, mais né? importante do que fazer algo que dá dinheiro. Porque o dinheiro é consequência daquilo que você faz e Bem não o feito, né? contrário. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu fui entrando para musculação, fui me tornando professor, virei personal. E aí eu acho que o fator determinante é a mentalidade que eu tenho de sempre fazer o melhor, de sempre me dedicar ao máximo. E foi isso que eu coloquei dentro da musculação. Quando todo mundo estava preocupado em ser a média ali, eu sempre estava querendo fazer mais. E é o que eu acredito, na verdade. Eu acredito que o fator motivador é o que te dá o start, mas o que te mantém em movimento é a disciplina. Com certeza. Se você tiver a disciplina diária de fazer as coisas, eu tenho certeza que chegar no patamar que você chegou como médico demandou uma disciplina de muitos anos para chegar onde você está. E isso é para qualquer profissão ou para qualquer coisa da sua vida, a disciplina diária de fazer o que você tem que fazer e não o que você gostaria de fazer. Por mais que a gente ame o que a gente faz, não é todos os dias que você Não acorda. é. Hoje eu vou. Tem dia que você acorda cansado, Cansado. preocupado, Isso. problemas pessoais, problemas emocionais, mas é a disciplina que faz você pensar que o meu cliente, meu paciente, não tem nada a ver com os meus problemas e eu tenho que entregar o melhor para quem está ali do lado. E é isso que eu faço na minha profissão. E quando eu dou palestra, eu digo sempre isso. Eu falo, cara, a gente tem muita preocupação de ser melhor do que o outro. Isso. É impossível você ser melhor do que o outro se você não se preocupar em ser melhor do que você foi ontem. Exatamente. Se todos os dias você acordar com essa vontade de fazer melhor, ser melhor do que os outros é uma consequência. Exatamente. Agora, Leandro, assim, lógico, a sua trajetória é brilhante. Você é uma pessoa que sempre se destacou no seu segmento. Mas eu queria que você me contasse algumas experiências que você teve. Por exemplo, eu te acompanho há muito tempo. Por exemplo, o tempo que você teve no Rio, o Sim, tempo que você teve nos Estados Unidos. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência, o que ela agregou, porque assim, eu lembro que você falou assim, Xane, eu nunca aprendi tanto nessas minhas experiências, não só para ter uma outra visão do que eu faço, mas ter uma outra visão de vida. Comenta aí um pouquinho como é que foram essas experiências. primeiro eu já trabalhava aqui em Manaus. Meu pai, na época, trabalhava na Sharp, que era uma grande potência, exatamente. acho que era a maior potência do distrito industrial na época. E eu tinha uma vida confortável. E bateu uma luz, sabe? Quando desperta alguma coisa, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Esse conforto tá me prendendo a não fazer mais, entende? Porque eu fazendo muito ou pouco, eu tinha uma vida confortável com meus pais. E eu decidi ir embora para o Rio de Janeiro, porque um amigo meu, o Malvino Salvador, tinha passado no teste da Globo. E aí eu fui morar com o Malvino e falei assim, cara, eu preciso sair daqui e vou trabalhar lá, vou estudar lá. E, bicho, eu passei todas as dificuldades que um ser humano pode passar. Eu passei fome, de verdade, de ter dinheiro para comer um pacote de miojo por dia. Eu tive que pedir dinheiro no ponto de ônibus para poder voltar para casa. Olha Eu só. dormi uma semana dentro da Estácio, da faculdade, porque eu não tinha onde dormir. Eu me escondia dentro da sala de aula para poder dormir. E eu passei por tudo isso e eu tive a grande oportunidade de trabalhar com o Rogério Camões. Eu acho que quem entende de luta sabe que é um dos maiores preparadores físicos de luta e é um cara que foi a minha grande faculdade de treino. Trabalhei 2 anos e pouco trabalhando para o Rogério e era um aprendizado diário, como se fosse uma enxurrada de conhecimento, sabe? Eu tenho uma gratidão eterna pelo Rogério. E eu conheci um cara lá também que chama Marcelão, que era um grande personal também. E eu tive uma sacada que eu vi assim, ó. Eu vi esses caras de altíssima performance na profissão e eu lá embaixo, eles cobrando o dobro, tendo fila de espera para aluno, eu cobrando metade e não tinha aluno. Aí é que tá, eu tive a humildade de abordar o Marcelão e falei assim, cara, o que você faz? Qual a diferença, né? Bicho, me dá um toque aqui. E eu tive uma conversa de 15 minutos com o Marcelo, que em 15 minutos ele acendeu a luz. É como se eu estivesse num quarto escuro. Sabe quando a luz vai embora à noite, você estava dormindo e você não enxerga nada? Eu estava num quarto escuro e esse cara acendeu a luz para mim. Ele me ensinou o fator empresarial do personal, o
o fator comercial, como você se vende. E eu fui entendendo que, tipo assim, treino é só uma parcela do negócio. Eu fui entendendo que, tipo assim, você precisa ter um posicionamento, e naquela época não tinha nem rede social, isso foi em 2005, você se vender na hora que numa conversa, na hora de você sentar com o seu aluno, ele foi o primeiro cara a falar para mim, bicho, esquece aula experimental, converse com o seu aluno, faça uma reunião e tal. E ele foi me dando vários toques. Quando eu voltei para Manaus, eu voltei sabendo exatamente o que eu tinha que fazer e onde eu tinha que estar. E aí eu sou um cara que acredito muito em Deus. Deus é muito presente na minha vida. E eu falo isso para todo mundo. Deus não age, Deus reage. Quem tem que agir é você. Nós nascemos para ser abençoados. Mas se você ficar em casa orando, não vai acontecer nada. Deus precisa ver você se movendo e lutando para falar, cara, esse merece. Eu vou abençoar. E eu conto essa história, pô. Quando eu cheguei em Manaus, eu sabia que tinha aberto uma grande rede de academia nacional, abriu aqui em Manaus. Eu fui tentar entrar lá, era uma academia que não estava aberta para profissionais externos. Eu fui fazer curso de corretor imobiliário, porque eu precisava de grana para... Eu queria treinar, eu tinha que treinar lá. Eu tinha abertura para trabalhar em outras academias, mas eu sabia que nessas outras academias não estava o dinheiro. O dinheiro estava ali. Eu podia ter ido para outra academia, porque era onde estava a porta aberta. Eu falei assim, não, cara, é aqui que é o meu lugar. E eu não tinha grana, voltei do Rio com um na frente e outro atrás. Fiz esse curso de corretor, fiquei trabalhando como corretor para poder pagar a academia e estar lá dentro. Bicho, na época, em 2007, a Companhia Atlética, acho que era 380, era dinheiro pra caramba na época. Como eu não tinha cartão de crédito, eu pagava em cash. Mensal. Não tinha plano, então eu pagava o preço cheio. Era sofrido para mim pagar, mas eu tinha que estar lá. Eu acho que Deus olhou para mim e falou assim, cara, esse cara merece. Trocou a gerente, veio um gerente de São Paulo. Quando um cara vem de São Paulo para Manaus, ele precisa alugar alguma coisa. Isso. Entreguei meu cartão na recepção, entregaram para ele. Domingo, eu pedi um dinheiro emprestado do meu pai, peguei esse cara de manhã, mostrei a cidade inteira, mostrei um monte de apartamento, paguei o almoço, demos mais uma volta na cidade, paguei um café da tarde. Quando eu fui deixar ele no hotel, eu falei, cara, você sabia que eu sou personal? Ele, sério, por que você não dá aula na companhia? Eu falei, cara, o que acontece? É fechado para personal externo e tal, não sei o que. Ele falou, não, vamos mudar essa política. Faz o seguinte, ó, a partir de amanhã a política está mudada, traz um aluno e a sua documentação. Segunda-feira eu estava com o meu aluno debaixo do braço e a documentação aqui. Foi assim que eu abri a porta da academia. E eu acredito muito nisso, cara. Se você esperar alguém abrir a porta para você, vai demorar. Mas se você ficar chutando essa porta até ela abrir, não aceite o não. Não aceite o não. Eu não aceitei o não. E assim foram todas as coisas da minha vida. Nada na minha vida veio fácil. E sempre quando tá muito difícil, eu tenho um pensamento que é o seguinte. Cara, Deus está me testando para saber se eu realmente quero isso. É isso que eu tenho na minha cabeça. Então eu mostro para ele que a minha vontade é maior do que qualquer dificuldade. E acaba que tudo que eu quero eu consigo. Ótimo. E a minha vida é pautada nisso. E foi assim que eu entrei na Companhia Atlética. Em 3, 4 meses eu já era o personal com mais alunos, cobrando mais caro. E eu sempre tive a visão que eu preciso entregar mais para que meu cliente veja o valor que é treinar comigo e saiba que, tipo assim, o Leandro é mais caro porque ele entrega mais. E é isso que eu penso. Eu tô te falando isso pelo seguinte. É assim, desde quando a companhia abriu em Manaus, eu já sou cliente de lá. Entendeu? E uma das coisas que me chama muita atenção, assim como você, eu sempre gostei de atividade física. E quem me estimulava muito? Meu pai e minha mãe. Agora é interessante, por exemplo, eu tinha bronquite asmática. E uma das formas de ajudar no tratamento era nadando, né? Eu comecei nadando dessa forma também. Pois é. Então, nadando. Aí depois sempre gostei de futebol, jogando futebol. Depois vôlei. Aí depois basquete. Não, tipo assim, eu não tive uma ascensão em nenhum desses esportes. Tipo assim, nunca me dediquei totalmente a eles. Mas sempre pratiquei e com foco, lógico, estudando, né? Sim. Mas aonde eu quero chegar? Assim, é uma coisa que eu tenho na minha vida desde cedo, que é a prática esportiva. E, Leandro, isso aí, por incrível que pareça, sempre me abriu portas. Sim. É no esporte que você faz networking, é no esporte que você encontra pessoas com uma mentalidade diferente,
entendeu? E quando eu comecei na companhia atlética, eu sempre com um tempo mais reduzido, uma rotina intensa, né? E eu pensando uma coisa meio lógica, né? Falei assim, eu tenho que otimizar meu tempo com alguém de qualidade. E aí eu cheguei na recepção, falei assim, tudo bem, tudo bem. Falei, olha, eu sou médico, eu tô aqui com vocês, já comecei desde quando a companhia abriu, e eu queria saber, hoje, qual é o personal que entrega o melhor serviço. Ela, sério, foi unânime, tinha 3 pessoas lá na frente. Falei assim, olha, é o Leandro, só que eu acho que ele não tem vaga. Então, aí, né, pronto. Eu acho que num dos treinos que eu tava lá, você chegou, entendeu? Coincidiu da gente bater um papo. Você falou assim, olha, eu tô com uma vaga assim, tô bem cheio, mas tipo assim, liberando. Nem sei se você treinar com dupla, em dupla, né? Uhum. Mas eu consigo. Pronto, aí nós começamos esse trabalho. Coincidentemente, aquele respeito assim, mútuo, né? Nosso, profissional, entendeu? Uma interação muito bacana. Na época, realmente, seu pai ficou doente. E aí, realmente, é uma amizade que já era sólida, ficou mais sólida ainda. Sim. Agora, assim, o que muito me chamou a atenção, assim, nas nossas discussões e tal, é o conteúdo. Realmente você é um cara diferenciado, que sempre pautou muito pelo conhecimento, não só da sua área, mas Sim. uma cultura geral, que É a gente importante. vai discutindo negócio, discutindo estratégia durante os treinos, discutindo metas, entendeu? E isso aí realmente é um grande diferencial, porque aquele tempo ele é um tempo para você fazer atividade física, sim, mas acaba sendo um tempo que você pode usá-lo de forma construtiva. Sim, Né? E a gente faz isso. Eu acho importante, eu falo isso na minha mentoria, nas minhas palestras, o personal que está buscando se tornar referência, ou que quer trabalhar com topo, ele vai trabalhar com um cliente de alto nível. Isso. Esse cliente de alto nível, ele pode até de vez em quando querer tirar uma dúvida com você e tal, mas a conversa do dia a dia não vai ser essa, pô. Com certeza. Você precisa ter um conhecimento geral e entender o teu cliente para você ter um papo com esse cliente. Então, tipo, falar sobre isso, você ter um pouco de noção sobre investimento, sobre mercado, sobre política mundial, ter o conhecimento de... Eu acho importante, cara, se a hora que ele tiver uma capacidade financeira de frequentar os mesmos lugares que seus clientes frequentam, tentar viajar para os mesmos lugares que eles viajam, porque isso gera uma identificação com o teu cliente. E é impressionante, cara, as pessoas se aproximam por afinidade. Com certeza. Se você não buscar essa identificação, você não... O cliente não é porque... Não é um preconceito, mas é inconsciente, né? Isso. Pô, esse cara, cara, já foi no restaurante, eu comi o bacalhau e tal, é muito gostoso, já fui lá também. Isso gera uma identificação, uma afinidade. O que aproxima as pessoas é a afinidade. O conhecimento atrai, isso é o que traz o cliente, mas o que fideliza é a afinidade e empatia. Isso. Eu vejo a forma como você trata teus pacientes na academia e você vê que é diferente, pô. As pessoas, eu falo isso para todo mundo. Você sabe quando você chegou no topo, quando seus clientes são seus fãs. Isso. Seus pacientes são seus fãs. Isso. O cara faz questão de ir no seu consultório, ter uma consulta, faz um exame de próstata, leva uma dedada, tira a foto e posta. Isso. Aí você vê que você passou da curva. Você não é fora da curva, você já explodiu a curva. E é o que eu tento passar para as pessoas da minha classe, da minha profissão. Eu falei, cara, você tem que sair da média. Isso. Eu estava dando aula ontem para Julie e para Helena e eu falei para as duas. Elas estavam querendo montar o negócio. Eu falei, eu monto. Aí a Julie olhou para mim e falou assim, cara, aquele dia que eu fui treinar sozinha no sábado, cara, eu não sabia nada. Eu falei assim, mas é para você não saber mesmo, é para você ser 100% dependente de mim. Isso. A analogia que eu faço, você é um cliente Mercedes, certo? Isso. Se você entrar na Fiat, o atendimento é igual ao da Mercedes? Não é. Não é. Não é. A forma como você é atendido, a forma como você é recebido, pós-venda. O Rodrigo, que é o gerente da Mercedes, ele me manda mensagem quase que diariamente. É um cara excepcional, proativo. É um cara de muita performance. Você vê que é diferente. Aí eu te pergunto, você quer ser um médico, um personal Mercedes ou Fiat? Isso. Porque tem cliente para os dois. Com certeza. Mercado tem para os dois. Os dois. Mas qual mercado você quer atingir? Isso. Quando eu vejo o personal mandando o aluno desmontar o peso para ele, eu falo, cara, eu sou um personal premium. Qual é o atendimento para um cliente premium?
é o atendimento máximo. Isso. Então, se eu tiver aqui, eu vejo teu celular no chão, tu tá treinando perna, pô, o cara tá... Eu pego... É a forma de você entregar o máximo de conforto numa atividade que é desconfortável. Isso. Treinar perna é fácil? Não. Então, mais com Imagina você. depois de uma série de perna, falar assim, ei, Cristiano, desmonta aí. Eu falo, não, descansa, deixa que eu desmonto. Isso. É a forma de você falar pro teu cliente e falar assim, cara, você é especial. Exatamente. E eu vejo você faz isso, algumas pessoas que eu conheço, que são de outras áreas, que têm muita performance na sua profissão, eles entregam isso. É o máximo de cuidado. Eu sou cliente da Servitec, Solon é nosso amigo. Isso, com certeza. Qual é o atendimento da Servitec? Pô? Top. Top. Entende? Até o pessoal que tá abaixo lá, a Marluz, que me atende, cara, é um atendimento incrível, pô. Nem que se tiver um lugar mais barato, eu não levo meu carro mais barato, porque eu gosto de ser atendido lá. E é o que eu tento fazer na minha profissão, é entregar o máximo de resultado. Tu falou de morar nos Estados Unidos, eu fui morar lá fora com esse sonho americano, né? Mas minha filha já tinha nascido, quando eu percebi que ficar distante de minha filha ia ser muito difícil, eu voltei. E muita gente me pergunta sobre os Estados Unidos. Eu falo, cara, os Estados Unidos é incrível para quem tá passando muita dificuldade aqui. Quando eu vi o que eu tava passando lá, eu falei assim, cara, eu não preciso passar por isso, porque eu tenho uma vida boa lá e eu sou uma referência lá. Isso. Eu voltei. Mas foi um grande aprendizado no sentido de você estar num país diferente, uma cultura diferente, você perceber por que as coisas dão certo lá, porque eles fazem diferente da gente também. Foi um grande aprendizado e foi uma grande experiência para mim, porque eu quebrei, né, Cristiano? Larguei todos os meus clientes. Quando eu voltei, eu não tinha cliente nenhum. E é o que eu falo para todo mundo. Se eu quebrei 2 vezes, né? Se eu já quebrei 2 vezes e as 2 vezes eu voltei pro topo, é porque eu sei fazer o negócio. E bem feito. E é isso que eu faço e é isso que eu quero ensinar as pessoas, pô. A faculdade, eu tenho certeza, por exemplo, a faculdade não ensina a fazer o que você faz. Por isso que as suas palestras são incríveis, né? Porque você ensina o médico a fazer a parte empresarial do negócio. Exatamente. A faculdade de medicina não entrega isso. Não entrega isso. A faculdade de educação física é a mesma coisa, ela não entrega isso. Só que eu aprendi na paulada, assim como você também, buscando conhecimento, aprendendo, fazendo cursos fora da nossa área, cursos de empresariado, cursos de empreendedorismo, eu fiz curso de inteligência emocional, fiz curso de coach, eu fiz tudo fora da área técnica para me dar esse background empresarial no meu negócio. Isso. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje, a gente sabe da importância da musculação como uma forma de você, lógico, manter a sua saúde, entendeu? Mas principalmente garantir uma saúde lá na frente. Sim. Então, hoje, eu queria que você falasse, até porque é uma coisa que você faz muito bem, qual que é realmente o benefício da musculação para aquele empresário que durante boa parte da vida dele se dedicou muito aos negócios, mas aí ligou aquela luz e falou assim, opa, da agora para frente eu vou equilibrar negócio com saúde. Me conta aí um pouquinho. Primeiro, é uma frase que você fala e que eu também falo, sucesso é sucesso com saúde. Isso. Sucesso profissional e financeiro internado no hospital não adianta nada. Com certeza. Sucesso profissional, sucesso financeiro com dependência de locomoção não serve para nada. Então, primeiro eu digo o seguinte, dinheiro e músculo são iguais. Entende? Se você hoje é um jovem empresário, você não deixa para ganhar dinheiro na velhice, deixa? Não. Você ganha dinheiro agora, porque agora você tem Gás, energia para ganhar dinheiro, porque na velhice você vai precisar de mais e você não vai ter esse gás para ganhar. Com certeza. Músculo é a mesma coisa. A gente tem uma facilidade de ganhar músculo quando é jovem, quando você envelhece fica mais difícil, só que você vai precisar lá na frente porque você vai perder. Se você tiver pouco, não fica nada. Exatamente. Mas se você tiver bastante músculo, você tem músculo para perder e para manter a sua qualidade de vida. Porém, essa galera que chegou nos 40 e pouco e nunca fez nada, com um suporte médico, de um ajuste hormonal, um ajuste de testosterona, você tem capacidade de ganhar massa muscular. Isso.
A musculação não é só ganho de massa muscular. Você tem liberações de hormônios, de endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar. Isso. Que, bicho, a gente... Eu vou contar uma experiência minha. Quando eu tenho algum problema, por exemplo, eu operei de apêndice ano passado. Eu fiquei 30 dias sem treinar. O que eu comi de doce e chocolate foi um negócio absurdo. Por quê? Eu substituí a sensação de bem-estar que a musculação me dá pela sensação de bem-estar que a comida me dá. Isso. Então é muito difícil você manter uma dieta sem a musculação, porque você está acostumado àquela liberação de hormônio diário que te dá uma sensação de bem-estar, fora a parte emocional de você descarregar raiva, ódio, tudo que você tem ali na musculação, bem-estar, você vai para a musculação, o bate-papo, o network que a gente tem na academia. A gente, além de treinar, a gente tem um momento de descontração. Todos esses fatores somados ajudam numa parte positiva na sua vida. O ganho de massa muscular, a melhora hormonal, a melhora emocional, tudo isso somado te dá uma vida muito melhor. Agora, se tira tudo isso do cara, aí cada um tem um gatilho. É o cara que bebe a cerveja todo dia, é o cara que toma um uísque todo dia, chega em casa estressado, ele vai tomar um golinho de uísque, ele vai comer alguma coisa, que além de ele não fazer atividade física, ele ingere algo que tira a saúde. Exatamente. Entende a disparidade? Um te joga para cima e o outro te joga para baixo. Eu tenho um aluno que começou a treinar comigo tem 2 meses e meio. Ele é um cara como você, médico, trabalha pra caramba. E ele falou pra mim, ele falou assim, Leandro, eu não quero um treino de performance. Eu quero um treino pra minha cabeça. Eu saio de cirurgia de 10 horas, venho pra cá destruído. Se você me der uma massacrada, eu não aguento. Mas olha que legal. Ele trocou o happy hour com cerveja pela musculação. Já ganhou, né? Ele já ganhou. Ele trocou algo negativo por algo positivo. Por mais que não seja um treino de alta performance, um treino de alta qualidade, só essa troca já melhorou a vida dele absurdamente. Agora, a constância no treino vai fazer ele ir melhorando o treino dele a cada dia. Cara, se todo mundo pegar 40 minutos do seu dia, 40 minutos 3 vezes na semana e dedicar para você, a melhora é tão grande que você só vai entender depois que você fizer. Exatamente. A disposição, o sono melhora absurdamente, a melhora do sono é incrível, emagrecimento, autoestima. O seu cunhado está treinando comigo, e tiramos uma foto ontem, eu vi a foto do seu consultório também. Isso. Cara, a transformação de um garoto de 21 anos. Exatamente. Né? Um garoto novo, mas o físico e a disposição que ele tem hoje é de outra pessoa, transformou ele mentalmente. Mentalmente. Isso é importante, tipo, esse empresário que trabalha, que tem performance no trabalho, ele vai ver que ele consegue melhorar ainda mais a performance dele no trabalho se ele inserir essa atividade física. Exatamente. Porque vai dar uma disposição que ele já não tem mais. Leandro, tem um exemplo, né, que a gente sempre discute. Por exemplo, eu tenho como meta e como um exemplo, né, de uma pessoa extremamente bem-sucedida, entendeu? Uma pessoa que com certeza tem inúmeros compromissos todo dia, não só no Brasil, como fora, etc. Por exemplo, a Billy Diniz, entendeu? A gente discute muito Ele é uma máquina, né? Uma máquina. Então, assim, eu tenho o Abílio Diniz hoje como uma grande referência de empresário de sucesso e que sempre teve um tempo para se dedicar à saúde. A gente discute e fala assim, Tiano, muitas vezes a gente fala do Abílio Diniz, parece ser uma coisa inalcançável, certo? Talvez eu não seja o Abílio Diniz, mas eu posso ser 90% do Abílio Diniz. Se você mirar no Abílio, você já, mesmo errando, você vai ser bom pra... Já vai ser... Exatamente. Então, assim, hoje, onde eu quero chegar? A gente, assim, você também tem a oportunidade de, sei lá, ir para São Paulo, outras grandes capitais do Brasil, e muitas vezes, quando a gente vai nesses cursos, assim, que também mexe com a questão de empreendedorismo, entendeu? De alta performance. E muitas vezes tem executivos, né? Sim. Que estão presentes. Tudo slim. Não, não? Isso é uma conversa que eu tive com você essa semana e que eu tive com outras pessoas também que fizeram curso em São Paulo há pouco tempo. É impressionante o perfil físico do empresário de São Paulo com o empresário amazonense.
O empresário paulista, da região sudeste ali, eles já despertaram para esse Exatamente. sucesso físico, do cuidado pessoal, há muito mais tempo do que está acontecendo aqui agora. Você vai num ambiente desse em São Paulo, todos os empresários, salvo raríssimas exceções, são magros. Exatamente. Não estou dizendo que são caras musculosos, não é o perfil deles, mas eles são magros, eles têm você vê que tem uma atividade física, tem uma dieta estabelecida, cuidam da parte hormonal, é algo que eu quero discutir com você aqui, desmistificar algumas coisas. É diferente o perfil dos caras lá. E eu tenho certeza que esse perfil estético, físico, que vem de um estilo de vida diferente, traz mais performance no trabalho dos caras. Leandro, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que fala o seguinte: o empresário de alta performance, quando ele tem os níveis hormonais baixos, ele tem uma grande chance de tomar decisões erradas. Olha aí. Entendeu? Então isso aí foi um trabalho super interessante que eu li e é algo que eu discuto com meus pacientes. Porque muitas vezes eu chego e atendo pacientes extremamente bem-sucedidos. Você nota que ele é bem-sucedido em um segmento. Sim. Mas com a saúde, ele é pobre. Então aí eu discuto com ele. Falo assim, olha, dose da testosterona de 190. Cansado, estressado, cortisol lá em cima. Entendeu? Aí eu sento e falo assim, olha, vamos lá. Vamos fazer um trato. Você é bom de negócio, né? Aí ele fala, não, eu sou bom de negócio e tal. Então nós vamos fazer um negócio aqui hoje. Vamos fazer o seguinte, você vai cuidar da sua saúde da mesma forma e intensidade que você cuida dos seus negócios. Aí o cara já dá aquela recuada. Por quê? Ele sabe que ele vai ter que se dedicar e muito para reverter tudo aquilo que ele não fez. Agora eu vou te falar uma coisa que a gente discute também nos nossos treinos. Quando ele compra essa ideia, porque, me desculpa, mas se você é dedicado para uma coisa, você consegue pegar aquela dedicação, aquela disciplina que você para outra coisa. Entendeu? Leandro, quando ele identifica isso aí, reconhece e se dedica, muda a vida do cara. Sim. Ao ponto das esposas virem comigo. Entendeu? Muitas vezes vem os filhos para agradecer. Meu pai hoje é outra pessoa. Não é só pela forma física, que melhora muito. Não, é pelo humor. É aquele cara que não saía com a família, porque não tinha energia, gastava tudo no trabalho, não tinha vida social, não brincava com os filhos. Ele nem conversa, entendeu? né? Não conversa, entendeu? Hoje não, ele tem disposição para sair de casa, para confraternizar com os amigos, entendeu? Tem uma vida sexual excelente com a esposa. Moral da história, muda a figura daquela pessoa que só tinha um objetivo. Então isso eu discuto demais. E a gente sabe de vários exemplos que também não se dedicaram e pagaram uma conta alta por isso, né? Pagam um preço alto. E, eu tento sempre, numa conversa que eu tenho com meus clientes, dizer o seguinte, quais são as suas prioridades? O que é a prioridade na sua vida? E aí, geralmente o cara fala família. Eu falo, cara, o que você faz pela sua família? Porque assim, ó, quem está em primeiro lugar? Ah, meus filhos estão em primeiro lugar. Eu falo, tá errado. Você tem que estar em primeiro lugar. Para sustentar o resto. Como é que você vai cuidar dos seus filhos se você estiver mal? Tua preocupação é sua família? Como é que você cuida da sua família se você estiver internado? Você não cuida de ninguém. Você vai precisar que a sua família cuide de você. Exatamente. Então, meu amigo, você tem que estar em primeiro lugar. Para sua empresa rodar, você tem que estar bem. Para você cuidar da sua família, prover a sua família, você tem que estar bem. Então, você tem que ser a prioridade máxima. Você sendo sua prioridade máxima, eu tenho certeza que a cadeia que vem abaixo vai estar todo mundo está bem. garantido. Todo mundo está garantido. A gente tem essa mania de falar assim, ah, não, meu filho, minha filha é o mais importante da minha vida. Cara, você tem que ser o primeiro lugar. Exatamente. Eu digo assim, eu tenho uma filha que é a coisa mais importante da minha vida, mas se eu não estiver bem, a minha filha perece. Quem sustenta a minha filha sou eu, quem dá o background para tudo da minha filha sou eu. Eu tenho que estar 100% bem. É o esteio, né? Aí eu queria te fazer umas perguntas que eu preciso me desmistificar isso, que eu tento explicar para as pessoas, mas eu sou o personal. Você é o urologista. Esses mitos de tipo, testosterona aumenta a próstata,
testosterona dá câncer, repor testosterona faz mal para a saúde. O que hoje a medicina fala de testosterona? Leandro, hoje em dia, assim, está muito bem estabelecido que a testosterona reposta de forma adequada, baseada em exames, baseada em estratégias que vão respeitar a fisiologia daquele paciente. Por exemplo, você sabe disso aí porque é seu dia a dia como o meu. Sim. Por exemplo, tem pacientes que não respondem a um tipo de testosterona, mas respondem a outro tipo, entendeu? Tem pacientes que você espera uma resposta X com a reposição de testosterona, quando você faz um ajuste de dose, etc., isso aí melhora muito. Mas o que eu posso te falar hoje? Vamos lá, vamos por partes, né? Por exemplo, testosterona aumenta a chance de câncer de próstata. Hoje, Leandro, tem vários estudos que falam o seguinte: a testosterona baixa, ela sim, aumenta o risco de câncer de próstata. Agora, a testosterona em níveis fisiológicos, e geralmente quando a gente faz o ajuste, a gente discute muito isso aí, sim. A gente sempre ajusta para os níveis superiores e não pelos inferiores, porque o que acontece muitas vezes, e a gente discute isso aí lá nos treinos, muitas vezes ele vai num profissional, seja qual for a área, tá? Ele pega o valor da testosterona, que a gente sabe que o desvio padrão é altíssimo, por exemplo, é de 250 a 850. E aí ele vai lá, 260. Tá bom. Tá ótima a sua testosterona, pode ir para casa, tá tudo ok. O cara tá cansado, não rende nos treinos, não constrói musculatura, não tem disposição para trabalhar, ele já tá nas últimas. Libido entendeu? Zero. Zero, a parte sexual totalmente comprometida. Pronto, ele vai comigo. Aí eu vou, faço anamnese, etc. Falo assim, nós vamos ter que corrigir sua testosterona. Não, doutor, mas eu já tive num outro médico e ele falou que tá normal. Pronto, eu tenho que sentar, fazer um gráfico e falar assim, ó, ele tá normal para baixo. Nós vamos fazer um teste. Nós vamos pegar a sua testosterona, que é 260, e nós vamos colocar ela 800. Normal também. Normal também. Você vai me responder daqui um mês, baseado nos exames e baseado na sua parte clínica. Leandro, o cara chega com um sorriso. Até aqui, ó. Doutor, eu vou lhe falar, mudou minha vida. Porque muda. Muda muito. Agora, o que muda mais? Aí eu falo também, tá? Quando a pessoa entra num processo desse aí, também não é só a testosterona, entendeu? É a dieta, é você corrigir algumas vitaminas que são muito importantes, vitamina C, vitamina D, ômega 3, coenzima. Moral da história, saber fazer uma suplementação adequada, é saber usar uma creatina, é saber usar uma glutamina, entendeu? Se o paciente ele tiver que fazer alguma correção alimentar, que ele vá no nutrólogo, nutricionista, tem que ter um treino assistido, a gente discute muito isso. Sim. Por exemplo, muitas vezes, é interessante isso aí, com certeza você deve ouvir isso aí. Muitas vezes as pessoas chegam comigo e falam assim, tá com o Leandro? Tá. Mas o Leandro, o custo dele é alto, né? Eu falei, cara, não é. Entendeu? Não é. Eu vou te falar por que não é. Nunca me lesionei. Ele é um cara que acompanha meu treino de forma intensa. É uma pessoa extremamente preparada. E outra coisa, olha para você ver como é que eu tô de físico. Por exemplo, tem pacientes que vão comigo porque querem ter o mesmo físico que eu tenho com 50 anos. Entendeu? Aí a pessoa já fala assim, não, realmente é diferente. Então, assim, muitas vezes, assim, quando a pessoa quer realmente melhorar, ela primeiro tem a cabeça tem que estar mudada. E segundo, ela tem que ter profissionais habilitados, não só para fazer todo esse trabalho, mas também, Leandro, é criar aquele circuito de melhora. O ciclo que é um motivador. Incentivo. Ciclo motivador. Pronto. É o ciclo motivador. Eu sempre falo assim, o ciclo motivador é importante porque, por exemplo, a pessoa quando ela te procura, ela tá ruim. Isso. Geralmente ela tá ruim. Ninguém procura médico quando tá bom. A pessoa procura um médico quando tá ruim. Quando ela sente a melhora da reposição hormonal e é uma mudança drástica na vida. Muito. O cara se sente o super-homem porque ele tava péssimo. Ele entra nesse ciclo motivador. E é o que eu falo assim, você tem que aproveitar esse ciclo motivador e não sair dele mais, porque você começa a mudar a tua vida. A parte sexual melhora drasticamente. Eu acho que pro homem é algo que mexe muito com a autoestima dele. Com certeza. O cara tava, meu irmão, morto e de repente o cara vira o super-homem, a mulher reclamava, agora a mulher foge. A mulher começa a fugir do cara, não quer tomar banho junto, não quer trocar de roupa na frente, porque o cara tá o tempo inteiro pra cima.
Isso para o homem é inacreditavelmente motivador. Com certeza. Aí o cara entra nesse ciclo motivador, ele não pode sair dali, entende? Eu falo, cara, aproveita que tu tá no ciclo motivador e tipo, se surgir uma oportunidade de, sei lá, comer uma besteira que não tá dentro do seu circuito, não faz. Não faz. Deixa o ciclo te levar, porque aí esse ciclo motivador permanente vai te transformando de uma forma que ele vai se retroalimentando. Isso. Desculpa. Essa é a motivação sexual, a motivação de disposição, a motivação de você ter paciência de brincar com seus filhos, chegar em casa, brincar, ouvir, porque o cara chega em casa, a criança começa a falar, o cara já não quer nem ouvir o filho. Que não quer. Então, isso tudo vai te motivando, aí vem a melhora física, a melhor estética, o cara no autoestima eleva ainda mais. Bicho, é um somatório de fatores que só vai somando e levando o cara para cima. Exatamente. Se o cara aproveitar esse ciclo motivador e retroalimentar ele o tempo inteiro, é algo que não acaba mais. Ah, e outra coisa, né, Leandro? O problema que eu vejo, desculpa te cortar, é o cara melhorar e o cara achar que agora ele pode fazer besteira e voltar com os hábitos antigos. Esses hábitos antigos você tem que deixar de lado e saber que, tipo assim, algumas coisas esporadicamente você pode inserir porque você tem uma vida social. Então, se existe um evento, você quer tomar um vinho e tal, beleza. Mas não dá mais para beber vinho todo dia. Não dá para chegar em casa e tomar uísque todo dia. Não dá. É uma nova vida. Isso. E é o que eu tento falar para todo mundo, ó. Musculação é para sempre. Exatamente. Dieta é um novo hábito, é para sempre. Não é algo sazonal. Você não vai fazer dieta agora, emagrecer e voltar. Emagrecer é algo definitivo. Ninguém quer emagrecer para engordar novamente. Você quer emagrecer e se tornar magro. Isso. Eu agora sou magro, eu não estou magro. O que é diferente, entende? E aí vem algo que eu acho importante dizer, que quando as pessoas querem emagrecer, elas focam no aeróbio. Isso mesmo. Focam na dieta e no aeróbio. Isso. E aí eu digo o seguinte, se você quer emagrecer, foca na musculação. Você é um cara que tem bastante massa muscular, você viaja. Quando a gente viaja, a gente acaba saindo da rotina, acaba saindo da dieta. No congresso tem o happy hour depois do congresso, você acaba tomando um vinho, um drink, alguma coisa. Você volta gordo? Não. Por que você não volta gordo? Porque você tem um gasto calórico que é intrínseco ao seu corpo. Exatamente. O cara que é dependente do aeróbio, quando ele viaja e deixa de fazer aeróbio, ele vai ter um déficit de gasto calórico de todo dia que ele tinha aqui. Exatamente. O que acontece com um cara da musculação como eu e você? Eu queimo muita caloria parado. Você quer se manter magro? Ganhe músculo. Exatamente. Quanto mais massa muscular você tiver, mais metabolismo basal. O que é metabolismo basal? É a quantidade de calorias que o seu corpo queima para sobreviver. Exatamente. Um cara musculoso, ele queima muita caloria parado. É a melhor coisa do mundo. Com certeza. Então eu falo para as mulheres, principalmente, mulher fala assim, não quero ter músculo. Eu falei, mulher já não tem muito músculo de natureza. A mulher não foi feita para ganhar muito músculo, porque ela tem baixa testosterona. Isso. O homem não. Por isso que é mais fácil um homem de meia idade mudar o físico do que uma mulher de meia idade. Exatamente. Porque a reposição hormonal no homem é algo muito simples, né? Não tem muita dificuldade, é Não. só você ajustar os fatores. Isso. Mas uma reposição hormonal numa mulher é algo extremamente complexo. delicado. Extremamente delicado. Se você errar a mão, a mulher viriliza, muda o rosto, muda o cabelo, muda um monte de coisa, que muitas das vezes é irreversível. Mas é importante as pessoas entenderem que se você tiver que escolher uma atividade física para fazer, a sua rotina é muito corrida e você tem que escolher entre aeróbio e musculação, escolha musculação. Musculação é a atividade física mãe, eu chamo assim. Basta ver, não existe esporte de alto nível hoje sem musculação. Exatamente. Musculação Tudo é a envolve primeira musculação. atividade. Faça musculação e se tiver tempo, insira um aeróbio, que é importante também para sua capacidade cardiorrespiratória melhorar. Mas a musculação é a primeira atividade. Outra coisa que a gente fala muito também, muitas vezes, quando o indivíduo começa a treinar com você, e eu fui um exemplo disso aí. Eu sempre fui meio Caxias. E eu lembro quando a gente começou, principalmente quando eu te conheci, a gente começou um treinamento, e eu focado e você realmente sempre me cobrando, entendeu? E aí nós chegamos a um ponto que eu estagnei. Eu acho que você lembra dessa história. Sim. Eu cheguei em você e falei assim, Leandro, cara, eu vou te falar, daqui pra frente eu não consigo mais. Aí, olha pra você ver como é que foram as coisas. Um papo desse mudou até minha forma de me apresentar e de falar com meus pacientes. Ele falou assim, Tiana, você dosou sua testosterona? Eu falei, Leandro, vou te ser bem franco.
Acho que faz muito tempo que eu não doso. Cara, vê sua testa, vê como é que tá. Pronto, dosei. Testosterona de 300 e pouco. Eu lembro que eu discuti com você. Leandro, eu dei 300 e pouco. Ele falou assim, cara, é o seguinte, se você quiser manter esse treino meio básico, basal, sem muita carga, de repente sem ganhar muita musculatura, te atende. Agora, realmente, se você quiser melhorar a sua performance como um todo e ganhar mais musculatura, nós temos que ajustar essa testosterona. Pronto, foi daí que eu comecei a fazer comigo a reposição. Na verdade, eu fui um piloto de mim mesmo, entendeu? Mas geralmente é assim, né? Entendeu? E aí eu comecei. Pronto, eu não preciso nem falar o resultado. Leandro, isso aí não só melhorou toda a minha forma física, a minha energia, a minha disposição, a minha parte sexual, graças a Deus, sempre foi boa, melhorou ainda mais, ao ponto hoje, por exemplo, a Sussu, que você conhece, 26 anos, eu tenho 50, entendeu? Eu caço ela todo dia, entendeu? E ela é engraçada porque ela fala assim, ó, eu nunca imaginei, primeiro, casar com um homem de 50 anos, e nunca imaginei mais ainda que um homem de 50 anos fosse me dar tanto trabalho, entendeu? Mas assim, tudo isso aí, Leandro, é uma prova viva de que realmente você tendo uma boa assistência de um médico, de um personal, de um nutricionista, eu vou destacar o papel do Daniel Guedes, nosso parceiro, entendeu? Que também cuida do Dudu. Na verdade, já está cuidando de quase todo mundo, né? O Daniel Guedes cuida de praticamente quase todos os meus alunos. Isso. Cara, o que é importante, e eu espero que tenham personagens assistindo esse podcast, personal ele tem um defeito que é querer cuidar de todas as áreas. Ele quer cuidar da parte hormonal do paciente, ele quer do aluno, ele quer cuidar da nutrição do aluno, ele quer cuidar da parte de fisioterapia do aluno. Cara, a hora que você entender a importância de ter uma equipe multidisciplinar, onde cada um tem o seu papel-chave. Eu tenho alunos que estão com o Cristiano, eu tenho alunos que estão com o Daniel, eu tenho um fisioterapeuta que trabalha comigo, que você também é atendido por ele. Porque o que acontece? Por mais que eu tenha experiência e eu consiga entender o que está acontecendo no caso de uma dor, alguma coisa, eu não tenho a capacidade técnica para gerar um diagnóstico. Eu mando para o fisioterapeuta. Ele já vem do fisioterapeuta com um encaminhamento. Ele está com uma musculatura hipoativada ou hiperativada, Leandro, falta mobilidade aqui. Cara, quando o teu aluno vê isso, o cara fala, cara, esse cara é profissional. Se eu vejo que meu aluno tá ruim, bicho, eu acho que tua testosterona tá ruim e tal, Luiz Saraiva vai contigo. Isso. Eu falei, bicho, vai com o Cristiano. Cara, o personal que entender que cada um tem um peso grande no resultado do seu aluno, e o teu aluno vai te respeitar muito mais quando ele entender que você tem uma equipe que trabalha com você, você se torna uma referência, cara. Porque Exatamente. Não tem como você abraçar tudo. Não tem. E essa função de cada um, que graças a Deus eu tenho grandes profissionais ao meu lado, que eu aprendo todos os dias. Cara, eu vou fazer um parênteses aqui. Olha como é fantástico a minha profissão. Eu dou aula pro Cristiano Paiva. Eu recebo para aprender todo dia. Eu aprendo com esse cara todo dia, a gente troca muita informação. Isso. Eu tenho alunos que são grandes empresários, que eu aprendo sobre esse mundo empresarial, o mundo do empreendedorismo. O personal que tiver a capacidade, a inteligência de falar assim, cara, eu vou receber e aprender todo dia, porque você está trabalhando com o público A. Isso. E eu tenho essa bênção de Deus, meus alunos são meus grandes professores também. É uma troca de energia e de conhecimento incrível. E se você souber, você aplica isso no seu negócio. Não tenha dúvida. Essa parte hormonal que começou com um toque meu para você, você se tornou hoje um especialista em reposição de testosterona. Eu acho que é a tua grande especialidade hoje. Com certeza. Fora, lógico, a parte de cirurgias e tudo, mas eu vejo que, tipo assim, nessa parte de prevenção masculina, que eu acho que a medicina está mudando para ser uma medicina curativa, para virar uma medicina preventiva, e eu acho que você é um grande expoente nisso, é você cuidar da prevenção masculina, não deixar o cara se ferrar para depois. Exatamente. Cuidar. Tentar correr atrás. E eu vejo, tipo assim, você está indo para, sei lá, o segundo ou terceiro congresso para falar sobre reposição de testosterona. Exatamente. Mais aprendizado, mais informação, porque é algo novo. A medicina está aceitando isso agora, ainda era um tabu dentro da medicina. Muito. Tanto é que o CRM estava querendo proibir, eu não sei nem como é que está esse negócio agora, mas é um negócio muito debatido, né? Isso. Mas a gente vê que lá fora, nos Estados Unidos principalmente, a reposição de testosterona é o suprassumo da medicina Básico. hoje. É. E tem muito estudo novo. Cara, é você aprender o tempo inteiro. Eu tenho a oportunidade de dar aula para você e aprender todo dia. E de passar meus clientes para você. Com certeza. O Dudu é um paciente seu.
é um garoto de 21 anos, eu postei esses dias, um antes e depois dele, com uma resposta física fantástica, extremamente bem disposto. Era um garoto que vivia só para jogar videogame, Isso. uma cara de morto. Se você olhar a foto, cara, eu postei a foto do Dudu esses dias, eu recebi mais comentário do rosto dele, Isso. da aparência dele, do que do físico dele. Com certeza. Cara, o rosto dele mudou. Meu Deus, a aparência estética dele mudou. Por quê? E a postura? Por quê? Ele agora, com uma testosterona ideal, ele tá comendo com cara bem. De homem. Isso. Postura de homem, ele era um cara acuado. E agora eu tenho, bicho, a grande felicidade de ser das ferramentas de transformação na vida dele. Exatamente. E a hora que a gente entende, né, a nossa propósito, né? Nossa função, o nosso propósito nisso, bicho, as coisas começam a acontecer meio que magicamente, né? Com certeza. Eu sou um cara extremamente feliz com o que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, e pessoas como o Dudu, como você, como o Neto, eu tive um aluno, Luiz Carlos, o cara perdeu 40 quilos em 100 dias, focadíssimo e tal, são pessoas que fazem valer a pena o que a gente faz. Pegando esse gancho seu aí de pessoas assim que a gente conseguiu mudar a vida, o Márcio Braga, entendeu? Responsável por esse podcast aqui. Eu entrei aqui hoje, eu falei, meu amigo, você não vai parar de emagrecer mais, não? Não, e outra coisa. Envelheceu 15 anos. Exatamente. 15 anos. Aí tudo. Autoestima, parte física. Sexual. Entendeu? Profissional. Entendeu? Ele falou, Cristiano, eu sempre fui um cara super virado, trabalhador. Mas é impressionante quando a gente corrige os hormônios, corrige as vitaminas, começa a comer bem, começa a praticar esporte, a vida muda. Você que trabalha mais com isso, cara, eu vejo assim, ó. Eu queria um feedback seu dos seus pacientes. A gente vê esses caras que são sucessos no empresariado, eles têm muita performance. Muito. Mas quando eles dosam a testosterona, eles veem que não precisam mais de tanto esforço para fazer aquilo que eles vinham fazendo. Exatamente. Né? Que era algo, tipo assim, como ele é muito comprometido com o trabalho dele, é um esforço tremendo, é um desgaste tremendo. Quando repõe a testosterona, você tem esse feedback que agora, tipo assim, eu faço o que eu fazia fácil. Exatamente. Na verdade, Leandro, o que é a testosterona? É um facilitador. Eu falo que a testosterona, ela entra para somar e amplificar suas habilidades. Eu estou falando no meu público, que é o público masculino. Sim. Como a gente já falou aqui, o público feminino, ele é bem mais complexo. Sim. Tanto é que eu nem coloco o dedo, porque eu sei que realmente a minha formação médica, intelectual, entendeu? Me dá garantia de cuidar do público masculino. Mas assim, é impressionante isso aí que você falou. Muitas vezes era uma pessoa que estava bem, mas ele não estava ótimo. Porque hoje, principalmente o empresário, que realmente quer prosperar, quer garantir realmente um bom rendimento da sua empresa, do seu negócio, então ele tem que estar na melhor fase da vida dele. Quando eu falo melhor fase da vida dele, é saúde. E é aquela frase que realmente eu uso muito. Sucesso é ter saúde, porque com ela você resolve tudo. Todos os problemas. Entendeu? E outra coisa também que a gente discute muito é assim, ó. Vamos lá, o indivíduo com testosterona, você falou uma coisa que eu achei o máximo naquela bate-papo nosso, é o seguinte, existe o carro que está com gasolina para fazer o quê? Rodar na cidade, né? É o cara que está com o tanque na reserva. Isso. Esse cara, tem gente que anda com o tanque na reserva, fica botando de 50 em 50 reais. Isso. Se ele vacilar, o que acontece? Fica no prego. Aí tem um cara que anda com o tanque cheio, chegar e falar assim, bicho, bora para o Presidente Figueiredo, agora! Vai. O cara que tem o tanque na reserva, ele tá na reserva o tempo inteiro, ele tá perigando a parar o tempo inteiro. Exatamente. É o cara com a texto baixo. O cara com a texto baixo é o cara que consegue ter performance no trabalho, eu digo que é o cara extremamente esforçado, ele tá o tempo inteiro lutando contra as suas condições. Mas ele tá com risco de parar a qualquer momento. Em qualquer momento tem uma estafa e parar. A hora que você joga a testosterona e repõe, é como se você pegasse o tanque da reserva... Lá pra cima. Enchesse o tanque. É pra Presidente Figueiredo? Vambora. Tu não vai pra Presidente Figueiredo com... Tanque na reserva. Tanque na reserva. Exatamente. Tanque na reserva. Eu gosto muito dessa analogia de carro, porque todo mundo entende. Carro e dinheiro. Eu gosto de fazer analogia com carro e dinheiro. Músculo é dinheiro. Você tem que ganhar músculo enquanto você é jovem. Lógico. Gasolina é testosterona. Gasolina baixa vai parar a qualquer momento. Exatamente. E outra coisa, né, Leandro? Nós estamos chegando aqui no final... É importante esse nosso bate-papo para tentar realmente levar a mensagem
para aquele homem que ainda tem dúvida, que ainda tem preconceito, Ainda tá entendeu? nesse tabu da que ainda testosterona. tem o tabu da testosterona, e naquela é o seguinte, fala assim, não tô sentindo nada, tô bem. É aquele indivíduo que não tá sentindo nada, mas tá fora de peso, tá comendo mal, estressado, Muita gordura cansado, visceral. muita gordura visceral, entendeu? Eu vou destacar, é a gordura do pré-diabetes ou do diabetes, Gordura da impotência sexual. impotência sexual, possibilidade de infarto, É entendeu? isso que, tipo assim, às vezes eu vou conversar com alguns amigos, aí o cara tá com aquela barriga dura, de gordura Isso. visceral, uma testo baixíssimo e o cara vem me dizer que ele tá transando muito. Mentiroso, né? É um mentiroso, é um mentiroso safado. Não come ninguém um cara desse. Exatamente. Não tem uma capacidade cardiorrespiratória para aguentar uma trana. As posições sexuais já são difíceis porque é um cara com muito sobrepeso. Isso. O cara tem todos os fatores negativos pro negócio. Mas é aquilo que eu falei, isso mexe muito com a autoestima masculina, Muito, né? A parte muito, sexual. muito. É um negócio difícil de tocar, eu creio que seja um problema na sua anamnese lá pro cara admitir isso. Isso. Ou quando o cara admite, o cara já tá Com certeza. morto, né? Isso. Mas para você que se enquadra nisso, você tem que entender que se você não mudar o seu estilo de vida e buscar ajuda profissional, a tendência é só piorar. Só piorar. Só Isso piorar. aí, Leandro, é interessante. Por exemplo, quando eu fui em Chicago agora, existe uma parte lá só dedicada à saúde masculina. E foi muito, muito, muito frisado isso aí. Então, hoje, para que realmente você tenha sucesso, para você conseguir aproveitar esse sucesso e para você chegar no final da sua vida, isso foi a parte mais interessante, carregando a sua mala de viagem, você tem que ter uma boa correção hormonal, uma boa dieta, e você tem que fazer atividade física, e eles destacaram mais uma vez o papel da musculação. Musculação é o... Entendeu? Não tem o que falar. Não. Eles brincaram, assim, no final, eles falaram assim, ó, eram os dois velhinhos, entendeu? Quando eu falo velhinho, já mais de 80. Com a mala, não é mala pequena não, tá? Aquela mala que você fica puxando, não. Mala segurando a mala. Os dois de mão dada, entendeu? Chegando numa praia, entendeu? Agora pergunta se uma pessoa de 80 anos consegue, carregar sua própria mala. Sem ter uma correção hormonal, dietética, entendeu? Musculação, se ela consegue fazer isso, não vai conseguir. Aí ele vai se tornar o quê? Um peso para a família. Que aí a família não vai deixar de viajar, na verdade, para ficar cuidando ou delegando isso aí para alguém. O que é triste, né? Mas eu vejo, pelo menos lá na academia, uma mudança de mentalidade. Tem muitos senhores e senhoras Exatamente. treinando. Eu acho que a pandemia... Mexeu um pouco, né, Leandro? O legado dessa pandemia foi a virada de chave de muita gente. Eu vejo que existe um perfil novo de alunos nas academias. Isso. Eu fico feliz com isso, as academias estão lotadas. E um perfil de pessoas mais velhas se cuidando. Isso, para mim, é extremamente gratificante. Outra coisa que eu faço muito no consultório também é quando eu já tenho o hábito de tirar foto com meus pacientes, né? Sim. Mas muitas vezes, quando eu pego aquele senhor que está lá com 70, 80 anos, magro, comendo bem, com a testosterona lá em cima, entendeu? Feliz da vida. Leandro, isso aí é o exemplo e eu reforço. Falo assim, olha, parabéns, o senhor para mim é um exemplo. Então é reforçando realmente aquela pessoa que se cuidou durante a vida toda e está envelhecendo bem. É referência. Referência. Lá na academia eu vejo alguns pacientes seus já com a idade mais avançada, estão lá todos os dias treinando, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. E só, eu acho que essa mudar é difícil, né? Isso. O hábito, eu digo para todo mundo, o hábito, existe um caminho gravado no seu cérebro. Basta ver que você faz várias coisas intuitivamente no seu Com certeza. Vou dar um exemplo. Deu problema no vidro elétrico do meu carro. Mesmo ele estando quebrado, todo dia eu botava o dedo ali. Isso. Por quê? É o hábito. O hábito não é algo pensado. Se você entender isso, você entende que mudar o hábito é algo difícil que demanda uma rotina. Então, o que eu falo para as pessoas? Quando você vai mudar um hábito, documente, escreva. Isso. Coloque no papel. No papel. Dia tal, tem outra musculação, força. Tem outra força. É como se, a hora que você escreve, você documenta no seu cérebro um compromisso. Eu vejo esses caras que têm muita performance no trabalho, caras extremamente compromissados, mas têm dificuldade de assumir um compromisso com ele mesmo. É o que eu discuto direto.
Se você assume um compromisso, não é um compromisso com o Cristiano, comigo, é um compromisso com você. Eu já tive alunos que chegaram para mim, me contrataram, e quando eu vou fazer, eu gosto de ter uma reunião com antes certeza. de começar, para entender a pessoa e tal. Eu fui conversando. No final da nossa conversa, ele abriu por que ele estava me procurando. Ele falou: Leandro, eu fui para... Acho que foi para Bonito, ali no Mato Grosso, né? Sei lá. Isso. E ele foi jogar futebol com o filho dele. Com 3 minutos de jogo, ele caiu no chão passando mal. Teve que ser atendido na enfermaria do resort lá. Eu falei: Leandro, eu quero treinar para poder brincar com meu filho. Com certeza. São as Olha pequenas nível, coisas da vida, olha o nível né? que chega. Cara, não chegue nesse nível. Isso. Né? Mude a sua vida para você e para quem está em seu entorno. Se você... Tem uma frase que eu digo que é a seguinte: não terceirize seus problemas, não terceirize sua saúde. Ela é única e exclusivamente responsabilidade sua. Eu acho que o ser humano ele tem um problema com a autorresponsabilidade. A gente está sempre botando a culpa no outro e terceirizando nossos problemas. E eu falo isso nas minhas palestras e na minha mentoria. Tudo de bom e de ruim que acontece na tua vida é 100% responsabilidade sua. Exatamente. Agora, Leandro, nós estamos chegando aqui já no final desse podcast. Se a gente fosse discutir tudo que a gente tem para discutir, vai ficar aqui umas 3 horas. Queria que você deixasse a sua mensagem para aquele pai de família, entendeu? Empresário, entendeu? Que já conquistou muita coisa, já deu oportunidade para muitas pessoas, né, com sua empresa, mas que esqueceu nessa jornada dele mesmo, de cuidar da saúde, e realmente ele está naquela fase onde ou ele vai melhorar, vai virar essa chave e vai construir agora uma nova realidade pessoal, ou infelizmente ele vai insistir naquele caminho que a gente sabe que muitas vezes lá na frente pode custar caro para ele e para a família, né? Cara, eu digo o seguinte, ó. Se você realmente se importa com a sua família e com seus filhos, dê prioridade a você, para que você não seja um problema para eles no futuro. Porque eu tenho um pai de 76 anos e eu amo meu pai, eu quero que meu pai tenha uma vida longa, mas se ele virar um problema para mim, por mais que a gente ame, isso acaba causando um transtorno pra gente. Eu quero aproveitar a vida com o meu pai o máximo possível, e eu conhecendo o perfil do meu pai, eu sei que ele jamais quer ser dependente. Então, faça de tudo agora, mude a sua vida agora, para que você aproveite a vida com seus filhos e com seus entes queridos, sem ser um peso para eles, sem ser dependente deles. Pensa no seguinte, ó. Sair e entrar do carro, você precisa de músculo nas pernas. Subir um lance de escadas, você precisa de músculo nas pernas. As pessoas na terceira idade, o alto índice de morte é por queda. Fratura. Aí fala-se muito de osteoporose. Isso. Mas fala-se pouco de sarcopenia. Isso. Ela não caiu porque tem osteoporose. Quem treina a perna sabe, você termina uma série de perna, sua perna fica bamba. Para um idoso sem massa muscular, subir um lance de escadas é um treino de perna. Com certeza. Aí a perna fraqueja e ele cai. A falta de músculo derrubou, a falta de densidade óssea quebrou. Fraturou. Então, treine musculação, ganhe massa muscular para que você tenha uma vida longeva com qualidade e para que você aproveite seus dias de vida com a sua família, indo para a praia, indo brincar com seu neto, jogar bola, fazer tudo que uma vida de qualidade proporciona. E não ser o cara que precisa de ajuda para levantar da cama, para sentar num vaso sanitário, para subir uma escada, para entrar e sair do carro. E eu acho que ninguém quer ser dependente de ninguém. Com certeza. Ainda mais você que é empresário, que passou a vida inteira provendo para a família, eu duvido que você vai se sentir bem tendo uma velhice dependente. Com certeza. Leandro, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no podcast Homens de Sucesso. Você que esteve comigo no primeiro episódio, entendeu? Uma honra. Por mérito seu, pelo seu conhecimento, pelo seu brilhantismo, entendeu? Você voltou aqui não só para passar uma mensagem que com certeza vai sensibilizar muitas pessoas, mas também para falar um pouco do seu trabalho, entendeu? E, lógico, reforçar essa nossa parceria, que também tem contribuído para, como se diz, melhorar a saúde e a qualidade de vida
de muitas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Eu quero deixar aqui registrado a honra que é participar disso aqui. Eu, como personal trainer, eu vejo que a nossa classe precisa dar uma mudada de cara, se mostrar diferente. Eu acho que tem muito de mentalidade. Você é um cara de uma mentalidade diferente, fora da curva. Agradeço o convite novamente. Vou dizer que a gratidão que eu tenho por você, pelo que você fez pelo meu pai, é eterna. E obrigado pela amizade e pela troca de conhecimento. Tamo junto sempre. Tamo junto. Pessoal, finalizamos mais um episódio do podcast Homens de Sucesso. Muitas mensagens interessantes, muitas ideias para você que ainda está pensando a respeito da sua saúde, o que você tem que mudar, o que você tem que melhorar. Não perca o podcast Homens de Sucesso.